então, nossa última aula, né, da nossa disciplina, última aula teórica, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre logística, né, na produção de alimentos. Sempre essa aula ela é importante porque ela mostra o quanto esse alimento passa por uma série de processos antes de chegar na UAM, né? Antes de chegar na nossa unidade de alimentação e nutrição e começar, de alguma forma, a ser utilizada, né, e processada dentro da gestão do nutricionista. Então, esse alimento vai passar por uma série de outras etapas, vai passar por uma série de outros processos que vão ser importantíssimos para gerar a qualidade daquele produto, tá certo? Por isso a importância, a gente já falou em alguns momentos, desse monitoramento e supervisão também e controle de fornecedores, né? A gente tem uma noção de onde vem esse alimento, como ele foi produzido, como ele foi armazenado, né? Todos os processos que aconteceram até a chegada, né, desse alimento até a nossa unidade de alimentação e nutrição. E é essa a nossa conversa de hoje, quer dizer, é ver todo esse processo acontecer, falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, né? São 3 etapas. A terceira etapa foi o tema da nossa disciplina, né? Nós falamos desde o primeiro dia de aula até a nossa aula de hoje sobre a produção de alimentos dentro de unidade de alimentação e nutrição e não falamos então de etapas anteriores. E agora é o momento da gente conversar um pouco sobre isso na nossa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Qualquer coisa é só, não precisa nem levantar a mão, é só conversar que o professor está aqui e a gente vai tendo essa aula conversada, né? Dialogada. Então, olha só, quando a gente fala de logística, o termo, né, o conceito logístico, ele fala sobre o monitoramento, o controle e a supervisão de todas as etapas do processo, desde o início do processo até a última etapa desse processo. Então, seria, então, uma supervisão de todas as etapas desse processo, fazendo com que esse sistema seja seguro e gere produtos com qualidade, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o processo de execução eficiente de transporte, armazenamento de matéria-prima ou mercadoria, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Só que esse conceito, ele já está um pouco ultrapassado, se a gente for ver, porque, na verdade, hoje a gente se preocupa com um além-consumo, né? Hoje, o nutricionista profissional da área de nutrição, ele também tem que, de alguma forma, supervisionar o que a gente chama, então, de logística reversa, que seria, então, o que vai acontecer com todos os dejetos, resíduos e tudo aquilo que, de alguma forma, faz parte do processo de produção e que foi rejeitado durante esse processo de produção. Que impacto que isso pode gerar, né, no meio ambiente? Que impacto isso pode gerar, de alguma forma, à comunidade próxima a essa unidade de alimentação e nutrição? A gente está falando do lixo, né, dos resíduos que são produzidos por uma UAM. Então, hoje, a logística ela vai além do consumo final. Ela também tem que se preocupar um pouco com o que a gente chama de logística reversa, quer dizer, como é que a gente consegue fazer que grande parte daquilo que ia ser jogado fora possa, de alguma forma, entrar nesse processo, possa voltar a esse processo e ser utilizado, seja no próprio local de produção, seja reutilizado, né, reciclado em outras áreas, em outras etapas, até em outros locais. Então, esse é o grande desafio que nós temos hoje, né? Essa visão mais macro da produção de alimentos, tirando um pouco do foco só da UAM, né? Nós vimos muito UAM, e agora a gente tendo uma visão mais holística desse processo, uma visão mais, vamos dizer assim, universal, né? Universalizada desse processo. Vamos lá, então? Então, quando a gente fala de logística, a gente está falando, então, do entendimento de cada etapa desse processo, para que a gente possa, então, entender quais são os problemas que cada etapa pode gerar e quais são, né, as ferramentas que vão ser utilizadas para agregar valor a esse produto até a chegada da última etapa, que é de nossa responsabilidade, que é quando chega na produção de alimentos dentro da UAM, que é a finalização desse processo para distribuição ou consumo imediato. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha, então? Vamos ver isso, então, como é que isso acontece, o transporte, né, de cada uma dessas etapas. Isso é importante, porque isso vai alterar ou melhorar ou piorar a qualidade do produto. Essas etapas, como é que elas acontecem, como é que a gente pode, de alguma forma, se certificar da qualidade daquilo que está se fazendo antes
da entrega desse insumo na unidade de alimentação e nutrição. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, nesse processo de produção do alimento, ele vai acontecendo o que a gente chama de cadeia de produção, tá certo? Então, nós temos várias etapas que vão acontecer para que você possa ter esse insumo, aquele arroz, o feijão, o macarrão, que chega até a nossa unidade, ele possa ser produzido da melhor forma possível, agregando, né, a melhor qualidade possível aquilo que se vai se fazer, ou que se vai elaborar dentro de uma UAM. Então, a gente precisa saber que a qualidade daquilo que se faz na UAM e o produto que é ofertado pela UAM, ele é muito influenciado pela qualidade dos insumos que chegam até a nossa unidade de alimentação e nutrição. Nós somos responsáveis, nós nutricionistas somos responsáveis pela produção do alimento dentro da UAM. Porém, nós temos uma corresponsabilidade com tudo aquilo que acontece antes de chegar na UAM. Então, antes de chegar na UAM, existem várias etapas onde esse arroz foi plantado, né? E isso até antes do plantio. Existe toda uma etapa, né, de estudo, de verificação que deve acontecer. E nós, como somos prescritores de alimentos, fazemos então cardápios e dietas, temos a responsabilidade, ou melhor, a corresponsabilidade de verificar se antes da chegada desse produto, desse insumo na nossa UAM, se ela seguiu procedimentos adequados, se ela de alguma forma foi produzida da melhor forma possível, impactando o mínimo possível no meio ambiente, trazendo o máximo, né, agregando o máximo de qualidade ao produto antes da chegada na UAM, né, para que o produto, né, resultante da produção na UAM seja o melhor possível, né? Não adianta você fazer todo o seu trabalho, tudo aquilo que a gente viu desde a primeira aula até agora, fazer todo essa produção, seguindo toda a legislação, utilizando as ferramentas mais adequadas para a produção desse alimento, qualificando seu recursos humanos, seu funcionário, tendo equipamentos adequados, tendo todo o cuidado, monitoramento e controle durante esse processo, se antes da chegada desse alimento na sua UAM, ele foi feito de qualquer forma, sem a verificação dos procedimentos básicos, né, e das obrigatoriedades que são necessárias nas etapas anteriores à chegada desse produto em uma UAM, tá certo? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Então, além do cuidado na produção, né, que se estende ao local UAM, a gente precisa também ter algumas indicativos de qualidade, né, a verificação se utilizam, né, as boas práticas, não só dentro da UAM, mas também todo o procedimento ocorrido anterior à chegada desse produto na UAM, certo? Então, isso faz parte da cadeia de produção de alimentos, né? Então, os fornecedores, a indústria, a própria agroindústria, são responsáveis pela qualidade daquilo que nós vamos produzir, porque são elas que vão entregar o insumo da melhor forma possível, com a maior qualidade possível, para que, dentro do processo de produção na UAM, a gente possa ter o melhor insumo possível, né? Então, vamos ver como é que isso acontece, quais são os procedimentos de monitoramento, cuidado e atenção que acontecem fora da UAM e que vão influenciar diretamente o nosso trabalho lá na UAM. Então, a gente tem que perceber que antes da chegada do produto em uma unidade de alimentação e nutrição, ele passa por 3 etapas da linha de produção, tá certo? A etapa número 1, a gente chama de etapa primária, né? É onde esse produto vai ser elaborado, vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente fala de arroz, feijão, batata, enfim, trigo, a gente está falando do plantio, né? Então, a gente está falando ali da produção agrícola. Quando a gente fala de carnes, a gente está falando da agropecuária, a gente está falando de todo o processo de manejo animal, para a chegada dessa proteína animal, né? De origem animal. Então, a gente está falando de toda uma etapa, chamada de etapa primária, que possui a sua legislação, possui as suas regras, possui o que a gente chama de boas práticas de fabricação, né? As boas práticas agrícolas. Tudo isso, de alguma forma, tem que ser
observada pelo nutricionista também. Claro que não em loco, existem outros profissionais que são responsáveis por esse processo, mas é importante que a gente verifique se essas boas práticas, né, se esse alimento está certificado em relação a isso, se tudo aquilo se estabelece nas boas práticas agrícolas, por exemplo, ou nas boas práticas da indústria, se elas foram seguidas e, portanto, se esse produto atende todas essas demandas, né? Já que também seremos fiscalizados e monitorados para atendimento das demandas no setor, né, final, que é o setor terciário. Então, no setor primário, que é a primeira etapa, seria a produção agrícola, a gente trabalha muito, né, com alimentos oriundos, os hortifrutigranjeiros, as carnes, são de alguma forma oriundos dessa etapa, né, passam também pela etapa secundária, né, pela uma etapa intermediária desse processo, que é o frigorífico, por exemplo, ou a indústria, a agroindústria, né, fazendo aí os minimamente processados, mas fazem parte também desse processo, né? E é importante que a gente possa minimamente acompanhar isso e ser, de alguma forma, e obter a certificação de que esses produtos passaram da melhor forma possível por tudo aquilo que se espera, né? Então, que eles sejam certificados com essa qualidade, né? Atingindo o que é obrigatório em etapas anteriores à produção terciária. E a produção terciária é o comércio e o serviço, que é representado pela UAM, né? Então, a UAM é a terceira etapa desse processo, é a etapa final desse processo, é a etapa terciária desse processo. Então, a gente pode dizer que a etapa primária é a produção agrícola, né? Então, lá nas fazendas, existem regras, leis, né? Boas práticas que devem ser seguidas e certificadas para que a gente possa ter o melhor produto. A mesma coisa acontece na etapa secundária, é a indústria, né? Ou a agroindústria ou a indústria de alimentos, onde também existem legislações específicas que devem ser de alguma forma seguidas e apresentadas e o produto certificado, para que o nutricionista, na última etapa desse processo, que é o comércio e os serviços, possam de alguma forma ter a garantia de que esses produtos vieram todos, né, com as especificações necessárias e atendendo às demandas obrigatórias por lei ou não, né, especificadas em cada um desses setores. Então, a gente também precisa ter um olhar mais atento aos fornecedores. A gente precisa não só estar atento à qualidade em si do produto, à segurança alimentar, mas também a outras regras e obrigatoriedades que devem ser seguidas por cada uma dessas etapas, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, que não estão apenas, vamos dizer assim, relacionadas à qualidade do produto em si, mas estão, de alguma forma, relacionadas com a produção, né? E o impacto dessa produção no meio ambiente, enfim, em populações, como é que isso acontece. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só. Então, 3 etapas. Etapa primária, voltada à produção agrícola. A etapa secundária está relacionada com a indústria. Pode ser uma indústria que vai produzir o ultraprocessado, ou minimamente processado, ou semi-processado, mas aonde vai haver, então, o processamento desse alimento. Essa indústria pode estar ligada diretamente ao setor primário, pode estar na fazenda, né? E aí gerar, então, nesse local, a etapa primária e secundária ao mesmo tempo, né? São as indústrias, né? A agroindústria, por exemplo, normalmente está muito próxima ou intimamente relacionada com a etapa primária. No caso de leite, né? Leite tipo A, você tem a ordenha e o processamento no mesmo local, então você tem a etapa primária e secundária acontecendo no mesmo local, e a etapa terciária, ela já é a etapa de finalização desse processo, é quando você produz esse alimento no restaurante, você produz esse alimento na padaria, você produz esse alimento, enfim, dentro da responsabilidade da ótica do profissional nutricionista. Mas é importante que a gente saiba um pouco do que acontece antes e monitore e exija, né, que as etapas anteriores sigam as mesmas obrigações que nós vamos seguir na etapa terciária. Falamos tanto, né, de obrigações legais, né, de regras que devem ser seguidas no final desse processo, né, que é a produção do alimento dentro do Mauá, por que não também, de alguma forma, verificar, né, a certificação
das etapas anteriores, né? Das obrigatoriedades anteriores à chegada desse alimento na UAM. Vou falar um pouquinho. Eu sei que nós temos uma aluna aqui que é engenheira agrônoma, ela vai nos ajudar bastante, não sei se ela está aqui presente, mas fique à vontade sempre que você achar necessário fazer o comentário, né, fazer as exposições, corrigir o professor, que isso é muito saudável, é muito engrandecedor para a nossa disciplina, tá certo? Então, fiquem à vontade. Bem, da mesma forma que existem as boas práticas de fabricação lá na UAM, onde a gente já viu por legislação, lá em microbiologia, né, a resolução 216 da Anvisa, a instrução normativa 16 aqui do Distrito Federal, toda aquelas regras para a produção de alimentos, né, desde o recebimento da mercadoria até o manejo de resíduos, a mesma coisa acontece lá na fazenda, a mesma coisa acontece lá na produção agrícola, no setor primário, né? Você tem o que a gente chama de boas práticas agrícolas, as BPAs, tá certo? Então, as BPAs têm essa, vamos dizer assim, essa mesma regramento, né? Tem esse mesmo objetivo, que é regrar cada uma das etapas de produção do alimento lá no setor primário. E elas vão até além, seria você observar o anterior à produção do alimento, quer dizer, o quanto isso pode impactar no meio ambiente, a escolha do pasto, a escolha da ração que vai ser utilizada. Então, todo esse processo, né, que vai gerar a certificação de um produto de qualidade está, de alguma forma, regrado, está contido, de alguma forma, no que a gente chama de boas práticas agrícolas, nas BPAs, tá certo? Então, a gente pode dizer que são recomendações técnicas, né, que devem ser aplicadas desde o início da produção do alimento, lá nos insumos, no solo, né, na observação de uma série de fatores anteriores à semeadura, né, anterior ao nascimento do próprio animal, que devem ser, de alguma forma, seguidas para que você possa certificar esse produto lá no final da etapa primária, certificando, então, a qualidade daquilo que se produz, a qualidade daquilo que se faz, tá certo? Então, aqui a gente está falando não só da agropecuária, não só da área de produção, né, de agrícola em si, mas a gente está falando de toda a cadeia, né, que está ligado a esse processo, toda a cadeia que está ligada nessa cadeia de produção de alimentos, tá certo? Que vai desde o transporte, vai o armazenamento desses insumos, anterior e posterior à produção, tudo isso está relacionado com o que a gente chama de boas práticas agrícolas, tá certo? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de produção agrícola, a gente tem que levar em consideração alguns fatores que vão estar ligados com o que a gente chama, então, de boas práticas agrícolas, que vão desde o processo anterior à semeadura, ao nascimento do animal, e que vão posterior ao abate ou à colheita desses produtos, tá certo? Então, as boas práticas agrícolas, elas vão, de alguma forma, orientar todas as etapas de produção, que não estão, como o professor falou, ligadas apenas à parte de semeadura e nascimento, mas são anteriores e posteriores a tudo isso, também posterior ao abate e à colheita. Então, vão se preocupar com o quê? Com o impacto ao meio ambiente. E aí, como eu já falei várias vezes aqui nessa disciplina, nós somos prescritores de alimentos. Nós fazemos dietas, então prescrevemos alimentos para um indivíduo, tá certo? Seja ele com algum tipo de enfermidade ou não, né? Com várias finalidades e objetivos, e somos também prescritores de alimentos quando fazemos o cardápio. E aí trabalhamos com comunidades, com coletividade, né? Então, quando a gente prescreve um cardápio lá no restaurante, quando você prescreve um cardápio na creche, na escola, enfim, numa indústria, numa empresa, você de alguma forma está demandando algum tipo de produto que vem lá dessa etapa primária. E é importante que a gente possa, então, participar também desse processo, se preocupando com a questão do impacto ao meio ambiente,
se preocupando se esse produto foi feito da forma mais adequada possível, seguindo não só a legislação do nosso país, são várias, mas também seguindo as boas práticas de fabricação, certo? Diminuindo o impacto para o meio ambiente, diminuindo o impacto e melhorando a qualidade de vida de quem produz, né? Diminuindo a quantidade de insumos e resíduos que são utilizados nesse processo, tudo isso também é uma preocupação do profissional nutricionista. Em One, a gente também tem que se preocupar com tudo isso, e por isso a importância, né, dessa disciplina, a importância dessa aula, para que a gente possa ter esse entendimento macro daquilo que se faz na One, que não para só ali, ela tem um antes e um depois, tá certo? Nesse sentido, as boas práticas agrícolas lá no setor primário vão trabalhar, então, com impacto ao meio ambiente, e a gente também, como o professor falou, deve se preocupar em relação a isso. O tipo de plantio, isso também vai definir para a gente a qualidade do produto que a gente vai receber, né? Se ele segue as recomendações de cada tipo de plantio, né? Não só plantio, mas também de manejo, a gente pode falar assim. Você tem vários tipos de manejo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa tipificação. E a escolha de insumos, esses insumos também vão ser importantes para impactar menos ao meio ambiente, para diminuir, né, desperdícios nesse processo que, de alguma forma, vão encarecer a produção desse alimento ou vão impactar, de alguma forma, em outros setores. Especificação da colheita, né? Que tipo de colheita vai ser feita, como essa colheita vai ser feita. Isso também, de alguma forma, diminui o desperdício no processo de produção da cadeia de produção de alimentos e também vai impactar menos uma série de outras áreas, né, relacionadas à cadeia de produção de alimentos. O armazenamento, né, esse armazenamento pode ser feito no próprio local, no próprio setor primário, ou pode ser feito no setor secundário também. Mas esse tipo de armazenamento também vai gerar, né, algum tipo de alteração para melhor ou para pior na qualidade do alimento. E o transporte? O transporte também é algo que tem que ser pensado. Esse transporte gera maior desperdício, pode gerar uma maior objetividade da produção, pode gerar menos custos, pode aumentar os custos, então dependendo do tipo de modal que você vai escolher. E a forma como é transportado esse alimento, independente do modal, você vai ter aí um menor ou maior desperdício. Isso vai influenciar diretamente lá no final, lá na nossa etapa secundária. Isso também pode gerar menor segurança na produção desse alimento. Isso pode gerar uma série de impactos dentro dessa cadeia de produção. Por isso a importância dessa preocupação também e da certificação de todas as etapas que compõem essa cadeia de produção. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas? Então, impacto no meio ambiente. É importante, como nós falamos, somos demandadores da produção de alimentos, nós estamos lá no final desse processo e a gente vai acabar, então, de alguma forma, demandando a produção de alguns alimentos. E é importante que a gente tenha um estudo do impacto no bioma, um estudo do bioma, um estudo do impacto ao meio ambiente, né? Primeira coisa, acontece com o quê? Quando se quer realizar algum tipo de plantio, quando se quer realizar algum tipo de manejo animal, é importante que a gente possa ter um estudo profundo sobre aquele bioma, né? Entendendo não só a sua flora, mas também a sua fauna. Quais são as espécies botânicas que existem naquela região? Se a abertura dessa área para plantio ou para manejo animal, se a gente vai estar de alguma forma impactando diretamente na existência dessa flora, se a gente vai estar de alguma forma diminuindo a possibilidade da biodiversidade acontecer, não só em relação à flora, mas também em relação à fauna, tá certo? Quais são os animais que existem naquela região? Vai ser necessário para isso esse estudo para a gente poder entender que tipo de bloqueio, os insumos que a gente vai precisar utilizar para defender, né, esse manejo, esse plantio, em relação aos ataques que possam vir a acontecer nesse bioma, né, em relação à sua flora e à sua fauna, principalmente em relação a insetos, né, em relação a alguns tipos de invertebrados que são comuns naquela região e que, portanto, vão precisar, né, ou serem remanejados ou serem, de alguma forma, bloqueados em relação à produção, né, seja ela
na produção agrícola ou na agropecuária. Então, esse estudo do bioma é fundamental para que a gente possa impactar o mínimo possível o meio ambiente. A produção de alimentos impacta bastante no meio ambiente, não tem como a gente fugir disso, né? Por mais que a gente pense que, e seja verdade, né, que a produção de alimentos é fundamental para a existência dos seres humanos, senão a gente não vai conseguir se alimentar e, portanto, não sobreviveremos, não teremos sustentabilidade. É importante que esse impacto aconteça da forma mais racional possível e gerando o mínimo possível de impacto, né? Ou pelo menos um impacto, vamos dizer assim, necessário, não maior do que se espera ou do que se planeja, né? Então, toda vez que se pensa em produzir alimentos, é necessário que a gente tenha um estudo, né? Ou que se coloque de forma objetiva quais são os problemas que podem vir a acontecer em relação a esse plantio, a esse manejo animal, ao bioma a qual se está trabalhando, né? Se apresenta ali naquele local. Então, a importância de se conhecer quais são os cultivares, as espécies botânicas presentes, quais são aquelas que estão em risco, e a gente pode fazer o remanejamento, né, dessas espécies quando necessário, e qual é a espécie da fauna também que você vai ter, e o cuidado, né, para que haja preservação dessas espécies naquele ambiente. Por isso, é necessário que se estabeleça, né, e por lei já acontece isso, a determinação das áreas de preservação permanente. Então, toda vez que se produz um alimento, é necessário que se tenha uma área de preservação permanente, né? Cada bioma vai ter uma porcentagem. Você tem biomas que são 20% da área total de produção deve ser preservado para as espécies, né, e o bioma local. Você tem áreas que até 80%, né? A Amazônia, se não me engano, 80% dela deve ser preservada. Você só pode utilizar 20% da sua área de produção. Isso justamente está relacionado com o impacto que essa produção e principalmente as características desse bioma em relação à produção de alimentos. Nós temos biomas que são bastante estudados, que são, de alguma forma, extremamente, vamos dizer assim, já foram muito impactados ou que possuem defesas em relação à produção de alimentos, né? E tem biomas que são mais frágeis, que precisam de uma proteção maior para que você possa ter, então, um impacto menor, né, nesse meio ambiente. Você tem biomas que são muito importantes, né, para o Brasil como um todo em relação à produção de água, né, a própria distribuição, né, de água no nosso país. Então, é necessário que você tenha uma preservação maior. Todo o bioma deve ser preservado, obviamente. Mas quando se fala na produção de alimentos, não tem como você não impactar esse bioma. Não tem como a gente produzir arroz e feijão por enquanto, né? Tecnologia existe, mas por enquanto nós temos a necessidade de ter áreas de plantio para que isso possa vir a acontecer. E aí a gente vai acabar, de alguma forma, impactando no meio ambiente. Esse impacto acontece não só no setor primário, mas no setor secundário e no setor terciário também. O MOA impacta muito no meio ambiente. A gente joga muito plástico fora, a gente joga muito papelão fora, a gente acaba chamando muito pragas e vetores em relação a tudo isso. A gente também acaba, de alguma forma, poluindo, né, através do esgoto que é produzido, né, dos resíduos que são produzidos dentro de uma UAN, a gente acaba impactando também o meio ambiente. É isso importante a gente lembrar. E toda essa cadeia vai impactar. Então, por isso a necessidade desses estudos prévios, né? Desse cuidado, né, com a produção em toda a sua escala, né, desde o começo até o final. E os corredores para a biodiversidade. Então, é importante que não só uma propriedade pense nisso, mas que um conjunto de propriedades na mesma região faça esse caminho acontecer, esses corredores da biodiversidade. Então, que um animal possa, mesmo numa área de produção, possa ter um corredor onde ele possa encontrar outros indivíduos da mesma espécie, fazer essa diversificação de genética, né? Fazer essa possibilidade de trocas de genes e que você tenha, então, esse corredor para que esses animais possam, mesmo numa área de produção, ainda ter uma vida relativamente normal, né? Possam fazer os seus deslocamentos, possam encontrar outros parceiros, possam fazer a sua polinização, né?
Então, todos esses cuidados devem ser tomados quando se fala na área de produção de alimentos, né? E são cuidados que já são seguidos e são cuidados legais que devem ser, de alguma forma, são obrigatórios, né? E devem ser, de alguma forma, seguidos por esse ramo, né? Por esse setor de produção. O tipo de plantio, né? Se vai ser um plantio tradicional, então um plantio tradicional precisa, né, de insumos específicos, precisa de uma qualificação de mão de obra, precisa de um tipo de solo, né? Precisa de toda uma infraestrutura que vai dar suporte para esse tipo de plantio. Se for orgânico, também você precisa de uma série de cuidados para certificação da produção, né? Então você precisa esperar, você tem um tempo de carência entre a transição da agricultura tradicional para uma transição para uma agricultura orgânica. Você precisa ter todo um bloqueio, um cuidado, né? Já que se você vai trabalhar de forma orgânica e os seus vizinhos trabalham de forma tradicional, para que você não tenha contaminação dos seus produtos em relação aos seus vizinhos. Então, existe toda uma certificação, existe todas as boas práticas agrícolas, tanto para a produção tradicional quanto para a produção orgânica, né? Que vão, de alguma forma, qualificar e gerar um produto sem contaminantes, né? Gerando um produto com qualidade e certificando a qualidade desse produto. Então, existe, né, regras que devem ser seguidas. Você tem que esperar 10 anos, se você faz uma produção tradicional, até o solo se recuperar, até aquele bioma, né, aquele ecossistema ali presente poder, de alguma forma, gerar produtos com a qualidade que se espera, né, com o padrão de qualidade que se espera para uma produção orgânica. Nós já falamos aqui nessa disciplina, e até com apoio de colegas, que a produção tradicional, quando é feita seguindo as boas práticas de fabricação, ela vai impactar menos ao meio ambiente, ela vai trazer um produto com menos contaminantes químicos, ela vai, de alguma forma, gerar um produto com melhor qualidade, desde que essas boas práticas sejam seguidas, desde que essas recomendações sejam observadas, tanto para o produto tradicional quanto para o produto orgânico também, né? Você tem que ter todo esse regramento sendo observado, né? O uso de implementos que são adequados para cada um, né, do tipo de plantio, a espera para que esse produto seja metabolizado pelo próprio alimento, né, para que, quando ele for comercializado, ele já não mais apresente o princípio ativo que foi utilizado ali, um inseticida ou, enfim, o agrotóxico que foi utilizado, né? Então, todo esse processo tem que ser seguido e deve ser, de alguma forma, observado pelo profissional nutricionista, sim, né? Já que o final desse processo e a qualidade também, de alguma forma, vai ser influenciado pelo uso ou não dessas práticas, pela observação ou não dessas práticas, tá certo? Outra coisa também, né, a escolha dos insumos. Ô, Viviane, pode falar, fica à vontade. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu falou no slide anterior que leva cerca de 10 anos, né, para sair do tradicional para o orgânico. Vai depender muito de espécie para espécie, porque depende também do tipo de solo que foi usado, Do que era feito antes, né? Do que era feito antes, do maquinário, da profundidade do solo que foi usado também. Para as hortaliças, se eu não me engano, são 3 anos, de 2 a 3 anos, se for para passar do tradicional para o orgânico, porque elas ficam mais superficial, né? Sim. Agora, se for produção de frutífera, aí sim que entra nos 10 anos, por conta da raiz, que é mais profunda. Mas o resto tá certinho. Toda a memória dessa planta, né? Então, vamos dizer assim, até 10 anos, vamos botar assim. Mas o que eu quero, Viviane, é lembrar, e ter você aqui é importante, que o plantio, tanto tradicional quanto orgânico, hoje no nosso país, eles seguem um regramento bastante rigoroso, né? E é óbvio que, se a gente compra produtos certificados, a gente tem a garantia de que aquele produto está sendo feito da melhor forma possível, né? Da mesma forma que a gente produz lá na UAM, seguindo, né, de forma rigorosa, uma série de procedimentos, antes, tanto na indústria quanto lá no setor primário, né, no agronegócio,
na agricultura, a gente também tem que ter essa observação de toda essa legislação, né, de todo esse cuidado. Sim. E você pode repassar para a gente tudo isso, quer dizer, você de um dia para o outro você não faz a transição, você não passa de uma agricultura tradicional para uma agricultura orgânica. Existe todo um processo que é mais lento para alguns produtos, que é mais rápido para outros produtos, mostrando o quanto se preocupa, né, o quanto existe legislação que se preocupa em relação a isso, em gerar um produto da melhor qualidade possível. Isso é verdade. Não é? Tá Então, certinho. E hoje também alguns produtos podem observar que vem até com QR Code na embalagem. E aí você pode acompanhar todo o processo, da onde que veio a semente, se a semente é certificada, desde o início até a entrega que foi feita. Exatamente. Então, assim, hoje o mercado está bem ligado a esse padrão, assim, que os próprios consumidores estão exigindo dos produtores também, né? Exatamente. Não só da legislação, mas os consumidores também são boa parte desse pessoal que exige boa qualidade. Verdade. E nós somos esses consumidores, nós nutricionistas, né? Isso. Estamos em um ano, temos a obrigação de pedir essa rastreabilidade, né? De saber lá desde o começo, né? E a gente fala isso de sementes e cultivares, mas também o gado, né? Nós temos o gado verde, né? O gado que é produzido de forma tradicional, que recebe, né, vacinas, né, fármacos veterinários e tudo mais, e o gado verde, né, que é aquele que tem lá toda a sua metodologia para ser utilizado. Então, a gente tem que ter essa rastreabilidade, a gente tem que pedir e, de alguma forma, exigir essa rastreabilidade, porque isso vai interferir lá no meu produto, isso vai interferir lá na minha produção. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? No tipo de implemento agrícola que a gente vai usar, semente também, né? A gente também tem que lembrar que as sementes crioulas, né, foram utilizadas durante muito tempo, possuem baixa produtividade, mas é importante que elas, de alguma forma, também façam parte desse processo, né? Eu sei que, quando a gente fala de produtividade, a gente fala de produção em larga escala, perde esse sentido, mas é importante também que a gente tenha esse cuidado com a diversidade genética, né, da produção que se faz. O nutricionista, como é um prescritor, um demandador da produção de alimentos, por que não se preocupar também com isso, né? Utilizar, quando possível e quando for necessário, as sementes crioulas, que são, como a gente já falou, muitas vezes têm uma baixa produtividade, mas de alguma forma geram ali a história, né? E guardam ali a biodiversidade de cada um dos países, né? De cada uma das regiões. Então, o nutricionista também tem que se preocupar com isso. A gente muitas vezes fica muito limitado à gestão do negócio, quando o nutricionista tem uma possibilidade de se trabalhar muito ampla, né, em relação à produção de alimentos. A gente pode estimular a produção de novos produtos, né, de estimular a produção de produtos tradicionais, por que não, né? Nós somos demandadores, a gente vai de alguma forma gerar a produção desse alimento. Então, é também uma responsabilidade nossa, né? O uso de transgênicos, quando utilizados de forma adequada, esses transgênicos todos são aprovados, né, pelas as instituições reguladoras. Por que não utilizar? Por que não fazer isso, né? Existe uma certa resistência do profissional nutricionista com a utilização de sementes transgênicas, mas a gente tem segurança, se são liberados pelo CNBio, se são liberados por instituições de controle, fiscalização e monitoramento, por que não utilizar, né? Existem ganhos na produção, existem ganhos em relação ao meio ambiente, então a gente tem que ter uma visão menos preconceituosa da produção de alimentos. Claro que existem no nosso país, vamos dizer assim, áreas onde isso é mais nebuloso, mas por que não também trabalhar com isso? Por que não entender essa área? Por que não se abrir um pouco mais para várias possibilidades, que são possibilidades tecnológicas, que são possibilidades de, vamos dizer assim, que estão certificadas e que são aprovadas por órgãos reguladores, né? Da mesma forma que se aprova pela Anvisa uma série de produtos, existem órgãos reguladores como o CNMio que aprovam também, né? Não só insumos agrícolas, mas também
defensivos agrícolas. Então, esperar essa carência para que esse produto seja metabolizado, ter todo esse cuidado que se chamam boas práticas agrícolas, deve ser de alguma forma uma exigência do profissional nutricionista e um monitoramento se realmente isso acontece e um pedido de certificação desses insumos, né? Isso só vai nos ajudar, isso só vai de alguma forma qualificar aquilo que a gente faz lá no setor final, que é o setor terciário. Tipo de maquinário, né? Então tudo isso é pensado e é estabelecido ali dentro daquilo que a gente chama de boas práticas agrícolas, né? Dessa escolha de insumos. O tipo de, quando a produção é tradicional, né? O tipo de agrotóxico vai ser utilizado, a espera, né, que esse agrotóxico seja metabolizado, e mais do que isso, as concentrações, né, o uso de concentrações corretas, porque às vezes até você está utilizando um produto adequado, mas o uso dele em termos de concentração é muito alto, então isso pode gerar, né, uma saturação ali no produto que não vai ser metabolizado por esse produto. Então tudo isso também tem que ser de alguma forma pensado, monitorado e exigido esse rastreamento por parte do nutricionista. A gente não pode ficar só preocupado com a chegada do produto ali na minha área de recebimento e a retirada do lixo. A gente também deve se preocupar com a cadeia como um todo, né? Especificação da colheita, qualificação da mão de obra. Para cada um tipo de plantio, você tem uma mão de obra que vai precisar ser qualificada para fazer esse trabalho da melhor forma possível, seja no preparo do solo, na semeadura, na colheita, enfim, tudo isso tem que ser de alguma forma pensado e estabelecido nessas boas práticas agrícolas. Quantidade do que vai ser plantado, né? Então, 70% do que a gente recebe nas nossas casas e que a gente vai receber no nosso ano vem da agricultura familiar. 30%, né, está relacionado com o agronegócio. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? A agricultura familiar, ela, apesar desse nome, né, e de ter esse, vamos dizer assim, não ter esse mesmo status do agronegócio, ela também é monitorada, ela também, de alguma forma, passa por uma série de boas práticas e tem que seguir isso para que se possa produzir o alimento da melhor forma possível. Então, esse dimensionamento da colheita, né, quanto vai ser produzido, também, de alguma forma, vai influenciar, né, nesse processo de qualidade do produto. Rodízio de cultivares, isso daí vai diminuir o impacto ao meio ambiente, isso vai gerar um solo mais nutritivo, né, mais fértil, isso vai proteger o solo de alguma forma. Então, tudo isso é pensado de alguma forma e vai influenciar direto ou indiretamente lá no setor terciário, vai influenciar lá no final, né, dessa cadeia, que é a nossa área de responsabilidade também. Portanto, a proteção do solo, as práticas que são utilizadas para evitar a lixiviação do solo, para evitar a perda de nutrientes, tudo isso, de alguma forma, fazem parte do que a gente chama de boas práticas agrícolas e são, né, de alguma forma, monitoradas e observadas e controladas durante o processo de produção. O armazenamento, né, o tipo, se há necessidade de armazenamento ou não, né? No caso de cereais, normalmente se armazena, o tipo de armazenamento, você tem os silos, você tem armazenamentos de menor quantidade, né? São feitos indiretos ou diretamente ao solo. Tudo isso, de alguma forma, deve ser observado, porque isso gera maior qualidade ou perda da qualidade do produto. Esse talvez seja um dos momentos mais cruciais, né, para verificação da qualidade, o armazenamento desses produtos lá no setor primário. Se existe, né, o controle de pragas e vetores urbanos, se não vai haver algum tipo de contaminação por micro-organismos, se a gente está seguindo de alguma forma as orientações, né, as especificações das boas práticas, tudo isso tem que ser observado também, não só no momento do plantio, da semeadura, mas também no momento de armazenamento. O tipo de armazenagem, né, existem vários tipos, alguns tipos são mais, vamos dizer assim, para grande quantidade, então a gente tem que ter um certo cuidado com leveduras, micro-organismos, bolores, que podem de alguma forma estar ali presentes, e pragas e vetores urbanos também, né, que são muito frequentes nesses locais. Cuidado no manejo, então o armazenamento não pode ser feito num local próximo a onde se armazena os implementos agrícolas, né? Você não pode ter esse contato entre o produto que foi produzido e os produtos que estão ali de alguma forma, que vão ser utilizados durante a cadeia de produção no setor primário. Então, tudo isso tem que ser observado, tudo isso
faz parte do que a gente chama de boas práticas agrícolas. O transporte também, então, essa qualidade está relacionada também com a forma como você transporta, como você faz o deslocamento, né, desse produto. Então, a especificação do modal, isso vai gerar mais desperdício, menos desperdício. Escolher um modal adequado para fazer esse transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, até por balsas, né, por rios, né, hidroviário, vai fazer com que você tenha um menor custo, vai gerar mais ou menos desperdício. Então, isso tudo tem que ser, de alguma forma, pensado para que você possa ter a melhor qualidade daquilo que se entrega na nossa UAM, né? A especificação do tipo de transporte, se ele vai ser necessário a refrigeração ou não, tudo isso também tem que ser levado em consideração. O monitoramento dessas temperaturas, né, que saem desde da área de produção até a indústria, ou então até a UAM, né, devem ser, de alguma forma, monitorados, e isso não está só relacionado, né, quando se recebe a mercadoria, mas também em toda a cadeia de produção, em toda a cadeia de transporte. Determinar as distâncias, então, você receber um produto de um local muito longe vai gerar maior consumo de combustível, maior tempo, perda de qualidade. Trabalhar com produtores mais próximos pode, de alguma forma, diminuir custos, pode gerar uma melhor qualidade do produto. Claro que isso tudo tem que ser visto, tem que ser pensado, tem que ser analisado, mas essa diminuição, né, do transporte do alimento da área primária para a secundária ou até mesmo direto para a terciária tem que ser visto, porque isso pode aumentar ou pode diminuir a qualidade do produto que se recebe. E aí a gente chega, então, saímos, então, da produção do setor primário, né, no agronegócio, na agroindústria, na agropecuária, nas atividades pastoris ou até mesmo nas atividades de manejo silvícola, né, de florestais e tudo mais. E a gente passa, então, para a área de produção secundária, que é a indústria. E aí, na indústria, a gente trabalha muito com a análise de perigos em pontos críticos de controle, que é o APPCC, né? Que são as verificações de perigos dentro da linha de produção, onde se analisa cada um dos fluxos de produção e se estabelece onde você tem ali gargalos, né? Onde você pode ter problemas de caráter biológico, químico e físico que possam, de alguma forma, alterar a qualidade do produto que se produz, né? Então, nas plantas de produção dos alimentos, né, onde você vai ter ali um engenheiro de alimentos, onde você pode ter um nutricionista, pode ter até um agrônomo, um veterinário, é observado ali quais são os perigos, né, quais são os problemas, os gargalos que podem ter durante essa produção, que podem gerar algum tipo de contaminação, né, nas várias possibilidades. Então, isso se chama análise de perigos em pontos críticos de controle. É quando você garante no fluxo de produção ferramentas que possam diminuir a presença de perigos, né, a presença de problemas dentro dessa linha de produção. Isso acontece, alguém pediu para... Alguém levantou a mão aí, moçada? O professor olhou assim de olho, eu vi alguma coisinha, não sei se foi... Mas aí, se alguém quiser pedir a palavra, fica à vontade, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente fala no setor secundário, a gente está falando da indústria, e aí a gente tem vários tipos de indústria, né? Que vão trabalhar com produtos semi-processados, ultraprocessados, né? Minimamente processados. Então, a indústria, quando a gente fala de indústria de alimentos, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades, né? Professor, o senhor tirou a apresentação? Que sumiu. Não, é excelente. Aparecendo. Então é o meu. O meu tá aparecendo. Eu fico com 2 equipamentos justamente para não ter problema. No meu aqui eu estou conseguindo ver tudo direitinho. Tá, eu vou sair e voltar para ver. Tá bom, querido. Fica à vontade. Porque eu estou conseguindo ver aqui tranquilo. Mas se alguém tiver o mesmo problema, pode falar que a gente tenta ver por aqui. Então, quando a gente fala de produção industrial, e aí, como o professor falou, existem várias possibilidades, né? A gente trabalha com produtos minimamente processados, semi-processados, ultraprocessados. Na indústria, você tem também algumas preocupações, né?
e você tem as boas práticas de fabricação também, que vão, de alguma forma, estar relacionados com o impacto ao meio ambiente. Então, quando você constrói uma indústria de alimentos, seja ela de pequeno ou grande porte, você tem que, de alguma forma, se preocupar com que tipo de impacto que essa indústria vai gerar no meio ambiente. E nós, nutricionistas, estamos lá no final, né, dessa cadeia de produção, também temos que ter, de alguma forma, essa responsabilidade, né? Temos também, de alguma forma, assumir essa corresponsabilidade. Então, comprar de indústrias que são altamente degradadoras do meio ambiente deve ser um ponto de reflexão do profissional nutricionista. Ah, mas aí a gente tem que trabalhar com um custo baixo e comprar um produto mais barato possível. A gente já viu que isso não se sustenta, né? A produção ela deve gerar, de alguma forma, um produto seguro. E essa é a nossa, vamos dizer assim, responsabilidade nesse processo. Mas não só seguro no sentido microbiológico, mas também seguro em todos os sentidos, né? Também impacte menos ao meio ambiente, gere a sustentabilidade ou que a gente possa diminuir o máximo possível a degradação que esse produto possa gerar. Então, indústrias devem ter, de alguma forma, essa preocupação. Se não tem, a gente tem que começar a repensar se são bons parceiros ou não, se servem, né, como exemplo de parceria ou não. Então, esse impacto no meio ambiente, da mesma forma que é feito lá na agroindústria, né, que é feito lá na produção de alimentos, no setor primário, também, de alguma forma, deve ser observado no setor secundário, né? Então, essa indústria está impactando o meio ambiente. Que tipo de impacto que ela gera? Um impacto de pequeno porte, um impacto de grande porte? Então, a gente também deve levar isso em consideração. Por exemplo, a indústria de refrigerantes, né, de bebidas não alcoólicas, ela gera um impacto muito grande ao meio ambiente. Não só pela liberação de gases que acontecem durante o processo de produção, mas também, né, nos efluentes, né, nos resíduos que são produzidos durante o processo de elaboração. A mesma coisa acontece com frigoríficos, né? Os frigoríficos e, portanto, os abatedouros e frigoríficos, mas principalmente abatedouros, também geram muitos resíduos ao meio ambiente, né? Precisam de uma demanda muito grande de recursos hídricos. A mesma coisa acontece também na indústria de alimentos. Até que ponto a produção de um determinado produto é sustentável por todos os recursos que são utilizados? A gente também tem que começar a pensar em relação a isso. Hoje, nós não temos essa pressão tão grande, principalmente no consumo interno. Mas o consumo externo, né, principalmente na Europa, essa preocupação é muito grande, né? Que tipo de empregado você tem, né, nessa cadeia? Será que a gente tem ali algum tipo de trabalho infantil, trabalho escravo para a produção desse alimento? Tudo isso também são pensados, né, dentro dessa cadeia e, de alguma forma, geram maior ou menor valor na produção daquele alimento, né? Que condições o trabalhador, durante o processo de produção, em toda essa cadeia, que tipo de qualidade de vida esse indivíduo teve, que tipo de segurança ele teve durante a produção desse alimento, né? A gente não pensa muito nisso e talvez nem se preocupe tanto com isso, mas nós somos prescritores, nós demandamos a produção de alimentos. Eu pensei agora, numa experiência que eu tive, no projeto Rondon, de castanha de caju. A castanha de caju que chega para a gente, ela chega e você talvez nunca tenha perguntado como é que é feito, né? Quais as etapas que essa castanha passa. Então, desde o extrativismo até a manufatura, né, o processo de manejo desse insumo, você tem ali a utilização de trabalho de crianças, você tem locais onde queimam essa castanha, né, que possuem ali uma degradação do trabalho humano, né, que são condições desumanas, né, de produção daquele produto, que depois são vendidos à grande indústria que fazem só um ensacamento, né, mas que também não estão muito preocupados com o antes e o depois desse processo. Então, isso, por incrível que pareça, parece que não é muito da nossa responsabilidade, ou que
a gente não tem nada a ver com isso, mas nós temos sim. Não pela responsabilidade da produção em si, mas pela responsabilidade de demandar a produção, né, desse tipo de insumo, desse tipo de produto. Nós, de alguma forma, temos essa responsabilidade. Toda vez que a gente pede lá na política de compra de 1 ao 1, ou quando você prescreve para um paciente, de alguma forma a gente está aumentando a demanda, né, desse produto. E será que vale a pena? Será que fazer dessa forma, destruindo o meio ambiente, gerando condições degradantes de trabalho para a elaboração desse produto, não é responsabilidade do nutricionista? A gente não tem nada a ver com isso? Isso é uma coisa que a gente tem que repensar. É óbvio que muitas vezes a gente vai chegar a condições de não, pensando nisso, vai reduzir muito, né, as possibilidades de pedido. Mas talvez seja importante também a gente gerar algum tipo de pressão sobre a qualidade daquilo que se faz e as responsabilidades na produção de alimentos. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, não sei se preocupa também vocês, né? Saber como que aquele produto chegou até nas minhas mãos, né? Qual foi o impacto que isso gerou em todos os atores desse processo e como que esse produto gerou, né, benefícios ou malefícios, né, durante esse processamento, né, essa cadeia de produção. Isso é uma coisa que me preocupa. Outra coisa, infraestrutura necessária, né? Então você precisa, para gerar a produção com qualidade daquele alimento, ter uma infraestrutura mínima, ou melhor, uma infraestrutura necessária, adequada para gerar a produção de um determinado alimento. Tecnologia, né? Então, quais são as tecnologias que são utilizadas dentro da indústria, né? Em vários processos de produção, para monitoramento, controle desse produto, né? São de fundamental importância para gerar qualidade naquilo que se faz. Recursos humanos, aí a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Não só em termos de capacitação e treinamento, mas é saber até que ponto esse trabalhador está tendo condições adequadas de trabalho, né? Se existem condições mínimas para que esse trabalhador tenha segurança, né, na produção desse alimento, para saber se esse trabalhador não está passando por condições análogas à escravidão. Então, tudo isso tem que ser, de alguma forma, pensado pelo profissional nutricionista, né? Nós temos produtos que nós demandamos, como palmitos, alguns tipos de sementes, são demandadas, né, na prescrição, seja para o paciente, seja na coletividade, que são produzidas em condições inadequadas, né, de condição mesmo de trabalho, de segurança para aquele trabalhador, e também que vão impactar profundamente no meio ambiente. Então, isso são coisas que a gente também tem que levar em consideração, né? Será que eu não posso substituir esse produto por um outro que é feito de forma menos impactante ao meio ambiente, que garanta, né, a qualidade do ambiente de trabalho dos funcionários que vão participar dessa cadeia produtiva? Será que a gente não está trabalhando ali com pessoas que estão sendo escravizadas realmente para fazer esse tipo de trabalho? Isso a gente tem que levar em consideração, né? Parece frescura, parece burocracia, ela está muito mais relacionada a quem compra do que a quem produz, né? Talvez com quem produz isso não seja frescura, isso não seja uma burocracia, seja algo necessário para a sobrevivência do negócio, seja algo necessário para que você tenha um mínimo de justiça, né, em todas as etapas dessa produção. Então, muitas vezes a gente vai comprar um produto mais caro mesmo, mas ele representa ali a sustentabilidade do negócio, a viabilidade do negócio, né? Isso a gente tem que pensar. Às vezes, um real a mais, um real a menos faz muita diferença em relação a tudo isso que a gente falou. E talvez para o negócio não tenha tanta relevância. Logística reversa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses processos a partir de agora. Impacto no meio ambiente, tipificação do solo, saber se há um solo que possui mais infiltração ou menos, escolher o local de produção industrial é fundamental para que a gente possa impactar menos o meio ambiente, né? Isso está relacionado com os resíduos, os efluentes que vão vir dessa indústria, né? Saber os corpos hídricos, né? Fazer o tratamento desses resíduos. Como eu falei para vocês, né? Os abatedouros
são locais que geram muito impacto ao meio ambiente, mas podem gerar menos quando possuem, né, filtros, quando possuem áreas de tratamento de rejeito, né, quando não despejam os seus efluentes diretamente nos rios, córregos e lagoas, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ter, de alguma forma, essa visão mais macro, porque não adianta você consumir aqui um produto na cidade, sendo que esse produto está impactando diretamente, né, na fauna, na flora, no meio ambiente onde ele está sendo produzido. Então, você pode produzir esses alimentos impactando menos, desde que você siga uma série de regras, uma série de boas práticas de fabricação. Poluição do ar, né? Também você tem uma série de possibilidades de diminuir essa poluição, né? Então, produtos que precisam de torra, né? Você tem uma quantidade, né, de substâncias que são, de alguma forma, eliminadas no meio ambiente através do ar, que podem, através de filtros, né, através de uma série de tecnologias, diminuir esse processo de poluição. E isso, quando acontece em pequena escala, né, em indústrias muito pequenas, isso pode, de alguma forma, estar impactando bastante no meio ambiente. E não só no meio ambiente, mas também na qualidade de vida de quem trabalha nesses setores, esse setor. Infraestrutura necessária, quer dizer, a localização, a proximidade dessa indústria com a cidade, isso pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo, né? Essa proximidade pode trazer benefícios para essa comunidade, como pode também trazer, de alguma forma, malefícios diretos e indiretos, né? O estudo do escoamento da produção, quer dizer, o estudo da malha viária, rodoviária, né? Como vai ser feito esse deslocamento pode impactar menos o meio ambiente, pode também, de alguma forma, trazer um produto com maior qualidade e menor custo também. Distância de fornecedores e parceiros, se você tem parceiros muito longe, né? O custo de produção vai ser muito alto. Quando você tem parceiros, fornecedores próximos, você tem uma diminuição do custo, você tem uma maior agilidade na produção. Tudo isso, de alguma forma, também faz parte da logística de produção de alimentos. As tecnologias de monitoramento, né, na armazenagem, de rastreabilidade, né, principalmente a gente falou aqui de rastreabilidade, né, você saber as temperaturas que esse produto ficou armazenado, a gente poder saber a qualidade de onde foi feito o armazenamento desse produto, né, se segue as especificações legais, a supervisão na produção, quer dizer, a gente poder saber se durante o processo de produção houve uma supervisão efetiva, né? Houve um monitoramento efetivo desse processo de produção, controle do estoque, né? A verificação ali de perigos que podem acontecer num processo de armazenamento, a verificação das temperaturas adequadas, tudo isso, de alguma forma, tem sobre a responsabilidade da tecnologia e pode ser, de alguma forma, rastreado pelos processos tecnológicos, né? Pelas ferramentas tecnológicas. Recursos humanos, né? A quantificação, a demanda que você vai precisar, a qualificação, a especialização desses colaboradores, né, que fazem parte desse processo, a capacitação, mas principalmente a qualidade, né, de vida desses indivíduos, né? Até que ponto produzir um determinado produto gera qualidade de vida para esses indivíduos. Isso não parece uma responsabilidade do profissional nutricionista de forma direta, mas indiretamente nós somos responsáveis por tudo isso, né? Nós sabemos que existem alguns produtos que vão, de alguma forma, ter essa qualidade no processo de produção, diminuídos, né? Principalmente no que a gente fala sobre segurança na produção desse alimento, né? Para os seus trabalhadores, colaboradores. Nós temos locais onde esse indivíduo fica em condições de insegurança, de insalubridade muito grande. Será que vale a pena a gente consumir um produto que gera todo esse desequilíbrio durante a sua cadeia, que vai gerar um impacto muito grande ao meio ambiente, que vai gerar a não saúde de quem produz, porque a gente está preocupado com quem vai consumir, né? A gente está preocupado com a saúde de quem consome, mas como profissional de saúde a gente também tem que se preocupar com a saúde de quem produz antes da gente, né? Então isso é ser um profissional da área de saúde, esse olhar
né, mais holístico, mais abrangente, mais universalista durante essa cadeia de produção. Comprar de quem produz de forma digna, comprar de quem produz de forma adequada, né, seguindo a legislação, não só a legislação sanitária, mas toda a legislação de meio ambiente, trabalhista, né, para que a gente possa ter um equilíbrio e a justiça nesse processo, né? Isso é saúde, isso é ser um profissional de saúde também. Não é só verificação de temperatura na produção, não é só fazer a barba, não usar as unhas cortadinhas. Não é só isso, a gente também tem que se preocupar com o antes, durante e o depois, né? Isso faz parte do profissional de saúde, isso faz parte também da nossa profissão, né? Mesmo que a gente não tenha tantas ferramentas para fazer isso, mas a gente pode, de alguma forma, demandar menos esse tipo de produção. Quer dizer, pedir menos para esse tipo de produção. Logística reversa, né? Então, que é necessário dentro da indústria. Como é que você faz para reutilizar, reaproveitar insumos durante essa produção? Será que eu não consigo reaproveitar essa água que eu estou utilizando? Será que eu não consigo reaproveitar alguns rejeitos, né, ou alguns resíduos que são produzidos durante esse processo na própria linha de produção para eu demandar menos recursos naturais? Será que a gente não consegue fazer isso? Também reciclar, né? Utilizar parceiros para fazer a reciclagem de produtos, diminuir esse impacto da produção ao meio ambiente e reduzir, né? Fazer a racionalização do uso dos insumos, dos equipamentos, dos recursos naturais que vão ser utilizados durante essa produção. Isso tudo impacta também no nosso trabalho, né? Não só na diminuição do preço daquilo que se produz, mas também nessa visão mais cidadã, né? Mais de um cidadão, não só do nutricionista, mas do cidadão nutricionista. E aí a gente chega, então, à nossa área, né? A gente chega, então, ao nosso dia a dia, que é a produção terciária, que é a última etapa desse processo, que é a comercialização e a prestação de serviço, né? E aí a gente trabalha muito também com as boas práticas de fabricação, que a gente já viu isso em matérias anteriores e nessa própria disciplina. E nós temos muitas ferramentas para colocar isso em prática. Também já vimos nessa disciplina, né? Então, as boas práticas estão ali, de alguma forma, escritas em leis, né? São utilizadas de forma obrigatória, justamente para que a gente possa ter uma qualidade, não só do produto, mas que a gente impacte menos o meio ambiente e a gente tenha uma produção mais justa em relação à observação de critérios no próprio fazer do produto, né? Pensando nos nossos colaboradores, pensando nos nossos funcionários. A gente falou tanto de liderança, motivação, a gente tem que pensar na qualidade, né, de vida desses indivíduos, né, na estrutura que esse indivíduo tem para a produção do alimento. Não só em relação à estrutura física, mas também na qualidade, né, do ambiente onde esse indivíduo está inserido. E a gente já viu, a gente já sabe, mas lá na parte terciária existem ferramentas para garantir tudo isso. São os procedimentos operacionais padronizados, são as legislações específicas, o manual de boas práticas, os registros e planilhas, tudo aquilo que a gente já viu dentro da nossa disciplina, são fundamentais para que a gente possa gerar um produto não só seguro, mas que a sua produção seja feita de forma justa, né? De forma equilibrada, que impacte menos ao meio ambiente, que gere menos resíduos, que gere menos custo na linha de produção, que a gente possa ter uma maior racionalização do uso de insumos, que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida dos nossos colaboradores. Tudo isso está sob a responsabilidade do profissional nutricionista também, desde que ele tenha consciência e entenda isso, né? Então, não é só ganhar dinheiro, não é só produzir um alimento com baixo custo para se ter alto lucro. A gente também tem que pensar, enquanto profissional da área de saúde, o quanto isso vai impactar no ambiente, na sociedade, né? O quanto isso vai impactar de forma positiva em todo esse redor, né? Toda essa periferia da produção de alimentos, né? Então, não há produção de alimentos sem essa perspectiva, sem esse olhar maior, né? Esse olhar mais diversificado. São os procedimentos operacionais padronizados que a gente, de alguma forma, diminui o uso de insumos, que a gente pode racionalizar o uso de insumos, que a gente pode garantir não só a segurança do alimento que é produzido, mas também a segurança do nosso colaborador, daquele indivíduo que trabalha junto com a gente, que é responsável
por botar a mão na massa, né, durante todo esse processo de produção. Os procedimentos operacionais padronizados, eles não estão só relacionados com a questão higiênico-sanitária, como a gente vê lá em microbiologia, mas também eles estão relacionados com a diminuição do uso de energia, da diminuição do uso de insumos, né, da qualificação do ambiente de trabalho onde esses colaboradores estão inseridos, na diminuição do impacto no meio ambiente, na diminuição da produção de rejeitos, resíduos, de lixo dentro da nossa cozinha. Então, tudo isso também tem que ser, de alguma forma, pensado. Não é só a segurança do alimento em si, mas também a segurança de todo o processo, né? E da diminuição dos impactos que esse processo pode gerar. Por isso que a gente tem um manual de boas práticas também, que é um manual que relata, né, e descreve as operações que acontecem, que são realizadas naquele local, justamente para que a gente possa garantir e gerar rastreabilidade em tudo aquilo que se faz dentro da cozinha, né? Para que a gente possa, além de produzir um alimento com uma boa apresentação, com um bom sabor, com uma boa qualidade nutricional, mas também a gente possa produzir um alimento impactando menos o meio ambiente, gerando menos desperdício, racionalizando o uso dos insumos e recursos para a produção desse alimento, né? Isso é fundamental. E os registros, de alguma forma, vêm materializar tudo isso, né? Vem não só como uma ferramenta de gestão que a gente já falou, para eu poder saber se o meu fornecedor é mais adequado, saber se eu estou tendo desperdício durante o processo de produção, saber se eu estou seguindo a legislação. Além de uma ferramenta de gestão, ele também é um identificador, né, da adequação legal desse processo. Então, o que a gente chama de burocracia, muitas vezes, são as leis que regem, né, e geram obrigatoriedade. Eles não só deixam o alimento mais seguro para quem consome, mas também impactam menos, né, durante todo esse processo. E isso também deve ser levado em consideração. Então, a importância da observação, não só dessas práticas, né, que devem ser realizadas por obrigação legal, mas também a observação por parte do nutricionista da diminuição do impacto no meio ambiente, né, da qualificação daquilo que se faz, não só no sentido de preço e precificação, mas também no sentido de qualidade de vida dos colaboradores, né, de melhora do ambiente de trabalho. Isso também deve ser uma preocupação do profissional nutricionista. Mesmo não estabelecido ainda hoje pelo Conselho Federal de Nutrição, né, como obrigação do profissional nutricionista, no futuro bem próximo isso será uma obrigação. A gente também é responsável por todo esse processo e por toda essa cadeia de produção, no impacto ao meio ambiente, na qualidade do ambiente de trabalho de quem participa desse processo. Isso também deve ser uma preocupação do profissional nutricionista. E é isso, moçada, em relação à nossa aula teórica, tá certo? Então, em relação à nossa aula teórica, finalizamos agora e o professor, então, vai passar para a segunda parte, que é a nossa atividade avaliativa 3, tá certo? Então, acabamos a nossa aula. Essa aula, os slides já estão disponíveis para vocês lá no AVA, tá certo? Se eu não me engano, é a aula 8. Então, ele já está disponível lá para vocês. E assim que a gente terminar a gravação dessa aula, o professor também já disponibiliza o link para que vocês tenham acesso à aula que nós estamos tendo hoje, tá certo? Está sendo gravado, como sempre. E, então, vamos para essa segunda etapa, né? Que é a apresentação para vocês da nossa atividade avaliativa 3. Vou ver aqui. Pronto. Ele apareceu aqui para mim, deve estar aparecendo aí para vocês. Pessoal, se vocês forem lá no AVA, nesse exato momento, vocês vão ver lá a atividade avaliativa 3. Já tem um roteirinho lá para vocês, que é isso que o professor vai mostrar, tá certo? E já está lá pronto para que vocês possam observar e analisar, né, e seguir para a realização dessa atividade avaliativa 3, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um instrumento muito importante para quem quer empreender, para quem quer, de alguma forma, ser um empreendedor na área de alimentação, que é o plano de negócios. O plano de negócios é a ferramenta que deve ser realizada anterior à abertura de um negócio, né? Você tem que planejar para que você possa executar da melhor forma possível o seu negócio, né? Gerir da melhor forma possível o seu negócio. É necessário que, antes que ele exista, você possa fazer o seu planejamento.
e a gente chama isso de plano de negócio. É uma ferramenta muito importante, né, na gestão de negócios, e ele precisa de algumas informações para que você possa realizar, então, preencher essa ferramenta e colocar isso em prática, né? No caso de vocês, o que eu quero que vocês façam? Pensem no campus da universidade. Vocês já estão em um determinado momento do curso e já tiveram a vivência não só presencial do curso, mas também virtual, né, como a gente está tendo agora. Mas vocês já vivenciaram o campus da universidade. E todos nós, tá certo? De alguma forma, já nos deparamos com esse problema, né? O que se alimentar na Católica? Como e o que, né? Se alimentar ali na Católica. Então, nós temos as possibilidades que estão dentro do campus e as possibilidades fora do campus. Como nutricionista, nós temos um olhar mais específico e mais rigoroso em relação a tudo isso, né? E aí, o que eu quero que vocês façam é o seguinte: a ideia aqui é que vocês pensem, cada grupo pense, em abrir um negócio de alimentação dentro do campus da Universidade Católica de Brasília. Então, na cerca, né, que limita o nosso campus, a escola, né, o SECB também, da parte externa, nós vamos pensar em abrir um negócio dentro, tá certo? Então, não é fora, é dentro, para atender as demandas dos nossos alunos, das pessoas que, de alguma forma, circulam ali pelo campus da universidade. Então, o que eu quero é que vocês pensem em que e como abrir um negócio de alimentação no campus da universidade, tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? Através de um planejamento, através do plano de negócios. Então, não há um limite financeiro de orçamento, você pode fazer o que você quiser, desde que você siga algumas das orientações que estão aqui e nos demonstre no dia da apresentação oral por que e justifique por que vocês utilizaram esse planejamento, né? Fizeram esse planejamento. Então, olha lá, vamos lá. A primeira parte do nosso plano de negócio, depois que que o grupo já pensou mais ou menos o que fazer, né? Como atender uma demanda da comunidade, né, universitária da Universidade Católica de Brasília, seja ela através dos alunos, professores e pessoas que passam por ali, funcionários, né? Todo esse corpo aí administrativo, discente, docente da universidade, e pessoas que passam ali, né, com maior constância ou menos constância. Então, primeira parte é o planejamento do negócio. Identifique as razões e os motivos para a escolha desse negócio. Então, depois que você definiu, você vai ter que, então, identificar as razões e motivos para a escolha desse negócio. Depois, estabeleça os valores do seu negócio. Valor é diferente de missão. É o que você quer agregar para aquela comunidade. Estabeleça a visão do seu negócio. Você vai ver que valor é diferente da visão. A visão é para futuro. O que você espera no futuro desse negócio. E a missão do seu negócio. Então, visão, valores e missão são coisas diferentes. Procure lá que você vai ver. Visão é futuro. Valores é aquilo que são as coisas mais importantes, que você não abre mão para colocar ali no seu negócio. E a missão é o que você pretende do seu negócio, né? O que você quer passar, qual é o objetivo do seu negócio que tem que ser passado para quem, né, vai consumir o seu produto. Identifique 2 habilidades de cada sócio relacionadas ao negócio. Quem faz parte da equipe é um sócio do negócio, tá certo? Então, ele vai ter que me dizer o seguinte: quais as 2 habilidades que você tem que podem ajudar nesse negócio que vocês planejaram? E quais são as limitações e defeitos que você tem, 2, que podem, de alguma forma, dificultar esse negócio? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa muito organizada, isso pode gerar algo positivo para a abertura do negócio. Eu sou uma pessoa muito desorganizada, enfim, eu não tenho foco, isso pode ser, de alguma forma, um problema para o negócio. E aí, como vocês estão trabalhando em termos colaborativos, a gente pode, de alguma forma, vendo as qualidades que a pessoa tem, as características positivas, enfatizar isso dentro do negócio. E vendo seus defeitos e problemas, né, ou não habilidades, a gente pode, de alguma forma, dar suporte com outros colegas ou setor mais adequado para
que você possa ser mais efetivo, né, naquilo que se faz. Estabeleça metas operacionais de curto, médio e longo prazo. O que você quer fazer? Curto prazo no primeiro mês, médio prazo no primeiro ano e longo prazo nos próximos 5 anos, tá certo? Você pode pensar em alguma coisa assim. Você vai abrir um negócio. No primeiro mês, qual a sua expectativa? Quais são as suas metas? No primeiro ano, quais são suas metas no primeiro ano? Lá nesse negócio que você vai abrir ali na Católica. Daqui a 5 anos, o que você espera que o seu negócio, como o seu negócio esteja, o que você espera, o que você pode agregar, né, para o funcionamento da Universidade Católica de Brasília no seu negócio. E defina o nome do seu estabelecimento, defina o nome do seu negócio. Tá certo? Professor, eu quero vender churros. Tudo bem. Você vai fazer tudo isso. Professor, eu quero montar um restaurante de comida japonesa. Beleza, você vai fazer tudo isso lá. Tá? Então, tanto para os churros, quanto para a comida japonesa, quanto para um fast food. Eu quero montar um fast food lá na Universidade Católica de Brasília. Tudo bem, todos eles vão ter que seguir passo a passo cada um desses requisitos aqui estabelecidos. Ponto 2, identificação do produto e serviço. Defina o conceito do seu produto e serviço. Algo que seja diferenciado. O que você vai fazer diferente do que está estabelecido aí. Identifique os produtos ou serviços que serão ofertados. Quer dizer, professor, eu vou abrir um churros. Então, quais são os sabores do churros? Só um sabor? Eu vou abrir uma pipoca, um carrinho de pipoca. Vai ter só salgado e doce? Defina os produtos que você vai, então, ofertar. Estabeleça pipoca na Católica. Eu não lembro de ter pipoca na Católica. É um bom negócio, hein? Estabeleça a localização. Oi? Lá no Bloco K tinha um pipoqueiro maravilhoso. É verdade, no Bloco K, é verdade. Ele até morreu, né, Luan? Ele morreu. E aí era um sucesso, filha, né? A pipoca dele. O pessoal saía do Bloco S para ir comprar pipoca no Bloco K. Você lembrou bem. Me lembro mesmo. Ficava lá no Bloco K. É verdade. Precisamos, quem sabe? Precisamos, né? Não sei se ele ainda continua lá, né? Temos saído da pandemia, mas enfim. A filha dele, acho que tentou assumir, mas aí foi mais difícil, depois veio a pandemia, aí por isso que acabou. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair. Estabeleça a localização do seu negócio no campus. Então, aonde vai ficar o seu negócio no campus? Professor, mas não, a gente está fazendo suposições aqui, planejando. Você pode escolher aonde você quiser. Se você quiser tirar a reitoria para botar lá o seu fast food, legal. Desde que esteja justificado e que, de alguma forma, siga aqui com uma certa lógica tudo isso, né? Identifique os equipamentos, então estabeleça o layout da estrutura física. Você vai fazer um croquisinho, um layoutzinho, uma planta baixa do seu negócio, né? Para a gente saber onde vai entrar a mercadoria, para onde vai sair o lixo, onde as pessoas vão entrar, a área de produção, a área de armazenamento, recebimento, tudo isso, colocando em prática tudo aquilo que a gente viu, já sabendo da legislação e tudo aquilo que a gente viu nessa disciplina. Eu acho que esse plano de negócios, muita coisa que a gente viu na disciplina, a gente vai colocar em prática agora, né? Mesmo só no planejamento, mas vai colocar em prática. Identifique os equipamentos necessários para a realização das atividades previstas. Você pode fazer ali uma tabelinha dizendo quais são os equipamentos e a quantidade que você precisa. Se você quiser botar, pode até botar o preço. Coloque lá também o preço, né, desses equipamentos, para você ter uma ideia de quanto você vai precisar em dinheiro. Se você for realmente fazer esse negócio, você pode, então, já ter aí uma estimativa, né, de quanto será necessário para a abertura, pelo menos em questão estrutural, desse negócio, né? Estabeleça o número necessário de funcionários, defina cada um dos cargos e funções, faça um organogramazinho, né, para a gente poder saber quantos funcionários e qual é o organograma ali da sua empresa, né? Vocês lembram isso, a gente falou dentro da disciplina. Estabeleça a estrutura operacional, o fluxo de produção do seu negócio, aonde entram as mercadorias, onde o cliente vai ser atendido, para onde vai sair o lixo, onde você vai armazenar o produto, será que é uma linha de produção com fluxo linear ou tem muitos cruzamentos? A gente viu que isso gera acidentes, gera desperdício, gera uma série de problemas dentro do negócio. 3, estrutura de marketing. Estabeleça uma marca, um símbolo para definir o seu negócio. Estabeleça uma frase curta para identificar o seu objetivo. Você lembra que você estabeleceu lá
a sua missão, é agora que você vai, numa frase curta, passar isso para o seu cliente, né? Se eu falo um produto natural e tudo mais, eu estou, de alguma forma, intensificando a minha missão, né? Que é produzir alimentos da forma mais natural possível. Então, provavelmente, eu devo estar utilizando produtos orgânicos, enfim. Isso, de alguma forma, vai desencadear uma série de procedimentos que vão acontecer antes e depois do seu negócio. Estabeleça o perfil da concorrência, pontos positivos e pontos negativos da sua concorrência. Você tem a concorrência interna, né, que são alguns estabelecimentos que existem ali na universidade, e aqueles também que estão lá de fora. Na verdade, eles também são seus concorrentes, né? Identifique uma faixa de preço cobrada pela concorrência. Então, se você vende pipoca, tenta ver de pipoca, né? Se você faz sanduíche, tente ver de sanduíche, para que você possa ter uma noção do quanto as pessoas estão cobrando fora do seu estabelecimento. E defina, né, de forma, planejando, né, o preço dos produtos e serviços que serão prestados por você lá na universidade. Então, pense sempre que são estabelecimentos alimentícios, né? Professor, eu quero fazer uma Xerox lá na Católica. Claro que, né, já tem até uma, mas não é muito a nossa área. Então, é melhor a gente trabalhar com a área de produção de alimentos. O setor alimentício é o foco do nosso negócio. E, por último, diagnóstico. Justifique a viabilidade do seu negócio. O plano de negócio serve para isso, para a gente identificar a viabilidade ou não do nosso negócio. Você imagina o que é você montar um negócio sem planejar, e no decorrer do seu negócio você vê que aquele negócio não era viável naquele local, naquele momento, né, naquele público-alvo. Para isso que a gente faz o planejamento, e, portanto, a palavra planejamento já quer dizer que a gente pense previamente sobre aquilo que se faz. Por isso que o plano de negócios, ele vem dizer para a gente no final se é viável ou não. Aqui existe um outro item que foi retirado no caso de vocês, que seria a pesquisa de mercado, onde a gente perguntaria para os funcionários, para os alunos, se o seu negócio é viável ou não, se faria um questionário e tudo mais. Como a gente está trabalhando de forma virtual, apesar de algumas matérias vocês fazerem de forma presencial na universidade, nesse tipo de ambiente não cabe essa etapa, né, que viria. Então, o professor tirou essa etapa e nós temos, então, só essas 4 etapas, certo? Então, etapa número 1 é o planejamento do negócio, etapa número 2 é a identificação dos produtos e serviços, etapa número 3 é a estruturação de marketing do negócio, e a etapa número 4 é você dizer para a gente no final se, após tudo que vocês fizeram, se vocês acreditam que o negócio é viável ou não na universidade. Dizer que o negócio não é viável não quer dizer que o seu trabalho foi mal feito, muito pelo contrário, e nem quer dizer que você vai tirar uma nota baixa, muito pelo contrário. Você está utilizando a ferramenta a seu favor. Essa ferramenta é para dizer se tudo aquilo que você pensou e você planejou é viável ou não. Então, se chegar ao final e você falar assim, olha, não é viável eu abrir um McDonald's, claro que não é bem por aí, mas não é viável eu abrir um restaurante de comida japonesa na Católica. Essa ferramenta serviu perfeitamente. Ela conseguiu mostrar para você que não é viável aquilo que você deseja e você quer. Talvez muito do que você deseja, do que você quer, né, seja apenas um querer seu, mas que não é o que as pessoas ali vivem, enfim, e compartilham aquele espaço, desejam. Então, a viabilidade do seu negócio fica realmente muito difícil. Para isso que serve o plano de negócio. Tá, moçada? A gente pode fazer isso para a abertura de um consultório, a gente pode fazer isso e deve fazer isso para a abertura de um consultório, para a abertura de um pequeno negócio na área de alimentação. É fundamental que antes da gente abrir, a gente possa fazer o planejamento desse processo através do plano de negócios. Beleza, pessoal? Dúvidas, questionamentos, críticas, sugestões? Nada? Vocês estão aí impactados? Dúvidas a hora que a gente começar a fazer e depois a prova de amanhã, que amanhã a gente tem uma prova e ninguém tá vivendo, entendeu? Ah, então é isso. Então... É isso. Não se preocupe que as dúvidas vão chegar. Terça-feira da semana que vem teremos dúvidas. Teremos dúvidas. Semana que vem, só lembrando, eu sei que vocês estão com a cabeça aí lá no... Enfim, em algum lugar... É a prova da Fabi, professora. Da Fabi. Se preocupem, pessoal, se preocupem. Vamos lá, é justificável a preocupação de vocês.
Eu sei que vocês estão com a cabeça lá na professora Fabi, mas a professora vai repetir, eu sei que já sendo, né, chato isso. Mas olha só, semana que vem nós teremos aula, tá? Estaremos aqui, o professor vai abrir, é o nosso estudo dirigido, o professor fez aquele remanejamento, como eu falei lá no começo, justamente para que vocês tenham mais tempo para fazer tudo isso que vocês estão vendo aí, que não é pouca coisa. Não é difícil, mas são muitos passos que devem ser seguidos, né? Então, nós temos 3 semanas para fazer esse trabalho, começando a partir de amanhã. Não, depois de amanhã, porque amanhã é a prova da família. Depois de amanhã, começando o nosso trabalho, vocês vão ver que teremos 3 semanas, menos 2 semanas e alguns dias, para que vocês possam fazer tudo isso que eu acho que é extremamente adequado, não para se fazer com pressa, né, enfim, de qualquer jeito. Então, nós temos 3 semanas. Por quê? Porque semana que vem o professor fez a troca, né, nós teremos nosso estudo dirigido, e teremos lá, então, no dia 23, a apresentação do nosso trabalho. Apresentação escrita, onde vocês vão colocar um por grupo lá no local de recebimento, né? Está lá já disponível para vocês, a data é até o dia 23 desse mês. E a apresentação oral, vocês vão vir aqui, a gente vai abrir, né, como a gente já está acostumado, e fazer a apresentação da atividade avaliativa 3. Eles vão dizer que negócio que vocês querem, vão, né, seguir aí todas essas recomendações e apresentar para a gente esse grande negócio que vocês vão, teoricamente, montar lá no campus da Católica. Diga, Eloá. Só uma sugestão, a gente pode limitar para os grupos, até porque somos vários, um tempo de apresentação, Marcos? Pode, né? Pode. A gente pode, porque, na verdade, ele parece bem grande, né, para apresentação e tudo mais. Mas a gente pode limitar 10 minutinhos, que é bastante coisa já, né? Mas a gente pode limitar aí 10 minutos, que eu acho que se você apresentar com menos de 10 minutos, ótimo. Mas você não pode ultrapassar os 10 minutos, tá certo? E aí a gente consegue, nós temos, se eu não me engano, são 5 grupos, se eu não estou enganado, a gente consegue aí, em 1 hora, ter a apresentação de todos os trabalhos. Pode ser, pessoal? Tranquilo? Você pode apresentar por menos tempos, mas não mais do que 10 minutos. Não realmente fica, né, muito extenso aí a apresentação. Obrigado, Eló. Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que vocês estão aí preocupados com a família, né? Então, beleza. Mas o professor está aqui. Semana que vem estaremos aqui novamente. Aí as dúvidas com certeza serão maiores, né? O professor vai estar aqui. E daqui até o dia 23, nós temos o contato com a Rayane. Pode mandar para ela. Ela está sempre, quando necessário, ela entra em contato com o professor. E é um bom canal de comunicação. Beleza? Então, obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Vão estudar, né? Vão estudar. Beijo. Boa semana. Boa semana. Fique com Deus, pessoal. Boa semana aí para vocês. Boa prova amanhã. Bom trabalho. Não sei o que vocês vão fazer, mas o professor está torcendo por vocês. Vai dar tudo certo. Sempre dá. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus.